Gostaria de ler neste momento Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4 em diante. Filipenses, capítulo 4, do 4 em diante, nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Paulo está preso, possivelmente em Roma. Alguns comentaristas dizem que ele poderia estar em Cesareia ou Éfeso, mas a maioria acredita que a prisão de Paulo é em Roma. E nós vamos partir desse pressuposto de que Paulo estivesse preso em Roma. O que importa é que Paulo estava preso. Paulo estava preso e Paulo sabe que o seu destino já está traçado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele sabe qual será o final da sua vida aqui nessa terra. E não é nada bom, porque a sua sentença não será uma prisão perpétua. A sua sentença será a espada do imperador romano descendo sobre o seu pescoço. Seria para o apóstolo estar nesse momento, quem sabe, preocupado? O apóstolo Paulo estar nesse momento extremamente angustiado, aflito, porque o pior o espera, ou seja, a própria morte. Mas quando o apóstolo escreve aos Filipenses, a sensação que passa para o leitor é de que Paulo, ele está como se ele estivesse numa ilha, caminhando à beira do mar, pisando na areia, descalço, com a areia quente do meio-dia, ou gelada na madrugada, como se Paulo estivesse livre. Essa sensação de quem lê a carta de Paulo aos Filipenses. Mas o servo do Senhor, ele está preso, mas não é a prisão que vai tirar a sua alegria, a sua esperança. E aqui nós observamos, irmãos e irmãs, que quando ele diz assim, alegrai-vos, aí o sentido aqui não se fundamenta no otimismo natural, como se
estivesse pedindo para que o povo de Filipos pudesse tocar em qualquer coisa ali, e ali sair virtude, ali resplandecer, ali tudo virar ouro. Não é nesse sentido que Paulo está falando. Paulo está falando numa outra alegria, num outro aspecto. E aqui a gente pode observar de que Paulo, ele está convidando o povo de Filipe a ver, apesar de toda a situação que eles estão passando, e principalmente Paulo, a ver uma outra visão, de uma outra maneira. Nesse sentido, Paulo quer reiterar, quer afirmar, quer certificar a Filipos de que possivelmente eles estejam desanimados, quem sabe. E quando Paulo utiliza, quando a gente vai tentar pegar o sentido da palavra desânimo, é justamente alguém sem força, alguém sem entusiasmo, sem coragem, sem ânimo. E Paulo exorta a igreja, Paulo encoraja a igreja a ela sair desse estado de desânimo. Mas por que uma pessoa, um ser humano fica desanimado? E possivelmente a resposta esteja no versículo 6, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Se nós lembrarmos, Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, ele fala sobre essa questão da ansiedade, as preocupações da vida, e ele usa o mesmo termo: não andeis ansiosos. Algumas traduções dirão: não andeis inquietos, não estejais vós inquietos, ou não andeis ansiosos. O que seria esta ansiedade? O que significa? Quando eles escrevem ali, o que quer dizer essa ansiedade? No sentido original, é como que se fosse atraído para as várias direções. Imaginem, várias direções. Eu quero ir para a esquerda, mas preciso ir para a direita. Ou quero ir para frente ou para trás. Ou seja, eu preciso escolher uma direção, mas no estado de ansiedade, ela nos coloca como se nós tivéssemos ter que decidir em várias direções onde irmos. E isso aqui é como se desse meu lado aqui me puxasse a esperança. Eu preciso ir para cá porque aqui está a esperança. Mas esse outro lado me chama, me atrai também, porque aqui é o medo. Eu tenho esperança, eu quero avançar, mas em contrapartida eu tenho medo. Então um me puxa de um lado e para outro, e a gente vê aqui, né, essa tensão que há, porque são direções opostas. Quando estamos nessa situação de ansiedade, é como se estivéssemos justamente nessa situação de antagonismo, forças opostas como que nos puxassem. Nesse lado a esperança, nesse lado o medo, e aqui cria uma grande tensão, como se fosse uma corda. Vamos usar o cabo de guerra, né? Aquelas brincadeiras que eram feitas, cabo de guerra. Então um grupo puxa para cá, outro grupo puxa para lá. E aqui, se não for um cabo de aço, se for uma corda, vamos dizer aqui, aquela corda vai tensionar tanto os dois grupos puxar de um lado para outro, que ela vai tensionar e vai arrebentar.
Isso é uma imagem do que acontece conosco. Quando estamos naquele sentido, naquele ponto de explodirmos, é justamente porque em algum momento nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados, angustiados, alguma coisa nos aflige dentro de nós. Ansiedade é uma palavra que está associada à angústia, algo estreito, a um aperto, como se nós fôssemos apertados, como se alguém chegasse em nosso pescoço e apertasse, sentido de aperto, de angústia. Quando estamos ansiosos, sentimos-nos apertados e estrangulados, perto do pescoço, como se estivesse sendo estrangulado. Esse é um dos sentidos, da terminologia ansiosos. E a consequência disso é uma somatização, ou seja, o nosso corpo, nós estamos tensionados, ansiosos, e daqui a pouco os reflexos dessa tensão, dessa ansiedade, ela vai começar a tomar conta do nosso corpo. O nosso corpo vai começar a gemer, vai começar a gritar. Por isso que nós entendemos que nesse estágio, nessa etapa em que se encontra o ser humano, é comum uma dor de cabeça. Dor de cabeça nós sentimos por qualquer coisa, Então, vamos tirar fora a dor de cabeça. Mas dor no pescoço, a musculatura começa a ficar enrijecida, dores nas costas, dificuldade na digestão. Então, são alguns aspectos que começam a tomar conta do ser humano. As próprias úlceras, as úlceras, aquela sensação ruim no nosso estômago. Então, esses são alguns aspectos de somatização, ou seja, o nosso corpo começa a sentir esse gritar, esse afligir da ansiedade. Outro, o nosso próprio raciocínio, ele é afetado. Então, quando nós temos vamos dizer assim, a nossa conduta, a nossa postura faz parte do ser humano, ele pensar de maneira lógica, por mais que tenha dificuldade, uma ou outra, mas ele tem uma lógica na locomoção, no agir, no pensar. E essa lógica, esse raciocínio lógico, ele é afetado também nesse estágio. Outro aspecto, a coordenação motora. Nós perdemos a coordenação motora. Tem alguns exercícios que requerem a coordenação. A própria natação, um exemplo. Haverão problemas de coordenação motora também. Então a ansiedade, ela toma conta do ser humano de tal maneira, e aqui eu estou falando do ser humano cristão e não cristão. Todos, em algum aspecto, são tomados. A diferença é como reagir a essa situação de ansiedade, como sair desse estágio de ansiedade, como sair disso, e se é que pode sair, se é que a pessoa consegue sair, porque muitos não conseguem sair. Precisará uma intervenção muitas vezes de um profissional para tratar dessa ansiedade, dessa angústia que vai aprofundando cada vez mais até um dos últimos estágios, que é a depressão. Sob o ponto de vista espiritual, a ansiedade,
ela é constituída do pensamento, que é a nossa mente, e dos sentimentos, que é, né, o coração, sentimentos. Então, pensamento, a mente, o sentimento, que estão incorretos acerca das circunstâncias. Ou seja, os meus pensamentos são pensamentos agora que todos eles praticamente são lançados para tudo que é ruim. Os meus pensamentos são pensamentos que recaem sobre mim, né? E a pessoa que está nesse estado, ela se deixa levar por esses maus pensamentos. E o seu próprio coração também. E aí o sentimento, né? O próprio sentimento. Ela fica tão resignada, tão apática, que ela não reage. Ela não reage mais. Ela fica atemorizada. Ao temor, ao medo, é um dos sentimentos que pega ela. Então, nesse temor, nesse medo, ela não sente mais segurança, certeza de algo melhor. Então, sob o ponto de vista espiritual, a ansiedade é justamente, ela se constitui desses pensamentos ruins, desses sentimentos esses, né, que quase que aprisionam ela, e que isso faz com que a pessoa ela comece a enxergar todas as coisas, as pessoas, o seu óculos, as suas lentes estão muito nebulosas. Ela não enxerga esperança, ela não enxerga nada mais, sequer muitas vezes o brilho do sol que possa pairar sobre a sua vida, que possa irradiar uma energia sobre a sua vida. E aqui a gente vê que a ansiedade, ela é grande usurpadora, ou seja, ela rouba a alegria, ela usurpa, ela toma, ela extrai, ela retira, ela rouba a alegria do ser humano. Por isso que Paulo, com grande sabedoria, com a graça de Deus ali, ele vai trabalhando aspectos extraordinários aqui. E ele não é psicólogo, não é psiquiatra, porque aqui precisa ter um cuidado. Nós precisamos ir até onde a nossa capacidade nos leva, principalmente como liderança. Se eu sou incapaz de lidar com a ansiedade, eu tenho que passar à frente. Eu preciso passar à frente. Se eu vejo que eu não consigo fazer com que esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, seja de alguma maneira restabelecidos, precisamos então passar adiante, passar em frente para os técnicos, para os especialistas da área. Isso não é nenhum tipo de nenhuma situação constrangedora. Isso é um fato, é uma realidade que precisa ser levada em frente. Se o pastor se acha incapaz muitas vezes de fazer com que essa pessoa ela tenha o seu pleno restabelecimento e tentou todas as coisas, viu que não aconteceu nada, passa adiante. Não adianta, irmãos.
né? Não é uma auréola aqui, não é minha palavra mágica aqui, que eu vou achar que eu vou fazer uma oração aqui e está tudo pronto, está tudo acabado. Não é assim. A ansiedade, ela não sai com nenhuma fórmula mágica. Não adianta eu dizer que sai agora a ansiedade, conforme nós temos visto muito hoje em muitas igrejas, né? Ou dizer então, pare de se preocupar. Observe a dimensão que nós damos muitas vezes a isto. Pare de se preocupar, como se fosse uma coisa simples. A pessoa está no fundo do poço e nós, não, pare de se preocupar, que é isso? Não, começa a pensar positivo, vamos lá. Vamos orar aí agora, essa ansiedade vai ser em nome de Jesus. Te pergunto, quando você encontra uma pessoa que está faminta na rua, faminta, com sede, desesperada, aí você vai lá e você vai alcançar o alimento para ela, ou quem sabe você vai lá e vai orar, sai fome em nome de Jesus. Eu utilizo o nome de Jesus ainda com prerrogativa, né? Se nós não usamos nem para a pessoa que está faminta, ela precisa de alimento, precisa de oração sim, mas ela precisa nesse primeiro momento de alimento. A mesma coisa a pessoa que está nesse processo de ansiedade, nesse processo de angústia que começa a corroer ela por dentro. Não são com palavras mágicas, corações poderosas, fortes, que nós vamos tirar essa pessoa dessa situação. É um processo que precisa ser trabalhado, que precisa ser ali, ter todo o acompanhamento do servo, da serva do Senhor. E aí Paulo diz assim que tem um antídoto para combater essa ansiedade. E esse antídoto é a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Então ele diz assim, Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se lembra quando a gente falou lá atrás, né, que a ansiedade ela é justamente assim, ela pega no pensamento, né? O pensamento começa, a mente da pessoa fica totalmente desnorteada, ela começa a ter pensamentos, né, muitas vezes de coisas ruins. O coração aflito, desesperado, amedrontado, muito medo, pânico, pavor. E aí Paulo traz a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, nós não conseguimos entender pela razão humana esta paz de Deus. Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas como chegar, como atingir, como, vamos dizer assim, ter essa paz de Deus em nossas vidas? E ele dá 3 caminhos aqui. O primeiro está no versículos 6 e 7, que é a oração, suplicar, pedir ações de graças. E aqui eu vejo algo maravilhoso, porque quando nós estamos orando, quando o homem e a mulher de Deus oram, o Senhor, ele se derrama, ele chega aos pés do Senhor ali, né, como suplicante, desesperado muitas vezes, a ponto de não conseguir nem expressar sequer uma palavra, e o Espírito Santo intercedendo ali. Orar, dialogar com Deus, como se estivesse colocando para fora aquilo que estou sentindo, falando para o Senhor, abrindo. Aquela pessoa que está à frente, um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, o que ele faz? Coloca para fora, ele fala, ele precisa falar, até chegar um ponto que o especialista vai intervir
ver quais são os caminhos agora, se a pessoa colocou para fora, ela vai começar a intervir. Então quando nós oramos, chegamos ao Senhor, nós mais ou menos tomamos essa postura também, né? Com o paciente desesperado que precisa falar oração. Segundo, pensar corretamente. Os pensamentos de uma pessoa aflita, ansiosa, são pensamentos ruins. Eu preciso pensar agora corretamente. Paulo fala ali, né, no 8. Pensar na virtude, no louvor, na pureza, no que é amável, ou seja, coisas boas, coisas prazerosas, coisas singelas. Pensar na vida, pensar na alegria, na expectativa do amanhã, pensamentos, redirecionar os pensamentos estão totalmente nebulosos, sem direção, né? Reordenar os pensamentos e viver corretamente, conforme o versículo 9, que diz: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, isso praticais, e o Deus da paz seja convosco. Ou seja, viver corretamente. Paulo tinha, onde assim, ele tinha com quem aprender. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu com Cristo. E hoje nós temos os nossos líderes para aprender, mas principalmente nós temos as Escrituras que nos mostram a maneira correta de viver. Então, orar, pensar corretamente e viver corretamente. Então, ação de graças e a paz derramados sobre o cristão. Mesmo que o crente não obtenha tudo o que pede, e é normal isso, né? Nós queremos que tudo aconteça, vamos orar, e isso é outro fator também que nós temos que ter cuidado de orar só pedir. A oração não é só pedir, né? É suplicar, interceder, louvar, bendizer o nome do Senhor. Mesmo que o crente não obtenha tudo o que pede, a paz de Deus guarda o coração. Guarda o coração, que é onde está a vontade, a volição, né? O agir, o fazer. O termo guardará é uma metáfora militar que Paulo utiliza, né? A paz de Deus manterá guarda aos crentes de Filipe, ou seja, a paz de Deus, ela guarda a igreja de Filipe, ou seja, a paz romana, ela poderia ser uma paz, uma proteção externa, muito boa, mas ela não poderia ser uma paz interior. Essa paz, somente a paz de Cristo, que ultrapassa toda a compreensão humana, ela é capaz de tomar conta, de proteger o ser humano. Em determinado dia, logo após a morte e depois da ressurreição de Cristo, os discípulos estão atemorizados, estão aflitos, desesperados, porque o mestre, porque o seu líder maior partiu, não está mais com eles. E aí, eu imagino muitos deles ali: puxa, o mestre partiu, e agora o que vai ser de nós? Os líderes religiosos querem a nossa cabeça. Eles vão fazer alguma coisa e vão nos colocar na prisão. A guarda pretoriana também vai vir para cima de nós. As autoridades humanas virão para cima de nós. O que será de nós agora? Imagine a aflição dos discípulos. Num casebre horroroso, de repente, sem luz ali. E de repente chega uma voz e diz: paz seja convosco.
a minha paz vos dou. Quando Jesus entra ali e diz, paz seja convosco, é como ele estivesse dizendo assim, vocês estão seguros, vocês estão seguros. Pode estar caindo agora Jerusalém, a cidade pode estar caindo, mas vocês, meus discípulos, vocês estão seguros, por causa da minha paz. É essa paz que Jesus dá no coração do ser humano, uma paz que não se compra, não se vende em lugar nenhum. Essa segurança interior, essa certeza, essa plena convicção de que mesmo em meio a situações difíceis, Jesus está conosco. A paz de Cristo paira, ela nos guarda, ela nos protege. Isso é maravilhoso. Esse é Paulo, um homem que teria tudo para estar num momento tão difícil, desesperador, porque a sua cabeça está a prêmio. A sentença é justamente a decapitação da cabeça de Paulo por Nero. Mas o apóstolo, em meio a toda essa circunstância, é claro que ele sentia, irmãos e irmãs, ele sentia, ele estava possivelmente, de repente, com temor, atemorizado pelaquela circunstância, mas ele não deixava que isso tomasse conta de si. Ele ia em frente, ele mesmo assim, ele dava um ensinamento de como deveria ser o povo de Deus, alegrando-se, jubilando-se, mesmo em meio a situações adversas. Por isso que, em meio a essa circunstância do sofrimento, ainda paira a certeza da alegria,